Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com amor exigente antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam. Querida amiga, querido amigo, só para que coisas boas aconteçam, você tem que vir para o Amor Exigente. Um programa extraordinário de qualidade de vida e proteção social, trazido para o Brasil em 1984 por Padre Haroldo Ram e Dona Mara Menezes, que vocês viram aí na vinheta de abertura do programa. Todas as vezes que nos reunimos, temos uma pergunta: como vai você? E a resposta é o nome deste programa que você está assistindo, Cada Vez Melhor. E, frequentando o Amor Exigente, ou mesmo neste período de coronavírus, quando você não pode ir ao grupo, usando os instrumentos que temos para ficar próximos do Amor Exigente, como o site do Amor Exigente, e lá dentro do site, a revista E, a revista de Amor Exigente, nós podemos ficar cada vez melhor. Mas temos feito também reuniões virtuais que estão sendo muito produtivas e interessantes. Uma nova maneira de reaprender a viver em tempos difíceis. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho do princípio básico que é pais e filhos não são iguais. É o quarto princípio básico do amor exigente. Temos 12 princípios comportamentais, chamados princípios básicos, e cada mês trabalhamos um. No quarto mês, trabalhamos pais e filhos não são iguais. E nesta semana, vamos pensar em falar pais e filhos e sociedade. Pais e filhos não são iguais e sociedade. E para conversar conosco a respeito deste princípio que particularmente salvou a minha vida e que me fez reposicionar-me em relação à minha família e à sociedade, eu trouxe o Gabriel Mori. O Gabriel é um voluntário de amor exigente, um rapaz que realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas e vocês vão ter oportunidade de conhecê-lo melhor. Gabriel, bem-vindo ao Cada Vez Melhor. Obrigado, Luiz. Olá a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco sobre um tema tão importante, né? Que é pais e filhos não são iguais, eu, família e sociedade, né? Então, para mim é um grande privilégio, Luiz. Que bom, Gabriel. Gratidão mesmo por você estar aqui conosco. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, Gabriel. Já que nós estamos falando de família, e este princípio nos leva a pensar que pais e filhos não são iguais da seguinte maneira: tem papéis diferentes. Papéis são importantes para que uma família funcione direitinho. Como foi na sua família, Gabriel, se você puder falar um pouquinho da sua experiência pessoal, e como está sendo hoje, que eu sei que você é pai de 2 crianças lindas, que vão ao Amor Exigentinho uma vez por semana, como que é essa questão para que os nossos telespectadores entendam mais um pouquinho sobre esse princípio? Bom, vamos lá. Para mim, Luiz, em relação a pais e filhos não são iguais, dentro de um centro de tratamento nós aprendemos muito a respeito disso, né? De como funciona essa dinâmica sobre qual é o papel do filho, qual é o papel do pai nas relações familiares. E é muito importante nós definirmos quais são esses papéis, porque nós estamos criando pessoas e cidadãos, né? Então, se esses papéis não estão muito bem definidos dentro de casa, o que acontece? A tendência é que aquilo que eles não aprendem em casa, eles aprendem de uma forma ou de outra, mas de uma maneira, digamos, mais deteriorada, né? A sociedade acaba ensinando de uma maneira que não é muito aquela que nós aprendemos ou que nós queremos que os nossos filhos aprendam. Para mim, foi da seguinte forma. Depois de 8 meses que eu fiquei em tratamento,
eu saí, os papéis eles estavam muito bem definidos, por quê? Porque o meu pai e a minha mãe, eles frequentavam grupos de apoio, Luiz. Eles já frequentavam Amor Exigente há um bom tempo, né? Então, quando eu saía, as regras estavam muito bem definidas e os papéis, eles estavam absolutamente claros. É o que diz a própria literatura, né? Não basta ser amigos, tem que ter papéis muito bem definidos e os filhos têm que se portar como os filhos para que os pais possam se portar como pais. Ou seja, há uma escala de hierarquia nesses papéis. Então não adianta muito. Isso eu falo com propriedade absoluta, né? Na época eu não era pai de família, hoje eu sou pai e eu só aprendi a ser pai porque eu também aprendi a ser filho. Quem me ensinou isso foi o meu pai e a minha mãe, não ao longo de toda a minha vida, mas depois que eu passei por um tratamento, que eles entenderam de maneira clara o que era ser pai, o que era ser mãe e como se posicionar. Isso não tem a ver com autoritarismo, tem a ver com o papel de autoridade. Então eles imprimiam autoridade, inclusive colocando normas e regras que ou eu aprendi a respeitar dentro de casa, ou eu não ia conseguir fazer absolutamente nada lá fora. E hoje é a maneira com a qual eu conduzo os meus filhos, não é simplesmente sendo um amigo deles, porque a gente sempre quer tratar em pé de igualdade, né, os filhos. Então eu falo isso com absoluta convicção. Eu quero sempre tratar os meus filhos da melhor forma. Às vezes eu tenho até medo de dar bronca, né, eles ficam tristes, aí meus filhos são pequenos, né, então às vezes eu dou uma bronca um pouco mais forte, eles ficam meio chorando e tal, a gente fica com um pouco de dó. Só que se eu não inserir a frustração na vida dos meus filhos hoje, quem vai inserir? Então acho que cabe a mim inserir essa frustração. E o meu pai e minha mãe começaram a inserir esse objetivo de frustrar as minhas expectativas já depois de 20 e tantos anos. Que bom, Gabriel, você poder contar desta experiência, que os seus pais também fizeram uma mudança no comportamento deles a partir de determinado momento da vida, em que você havia optado por um caminho não muito bom que enveredou para a dependência química. Mas como isso tudo pode ter transformado a vida sua, a vida da sua família, a ponto de você hoje poder não ter pena dos seus filhos quando colocam limite. Isto é muito difícil para a maioria dos pais quando a criança fica testando o limite. E você tem que manter o não, porque o não é importante, porque lidar com frustração, como o próprio Gabriel acabou de dizer, é uma coisa muito importante. Mas, Gabriel, gostaria que você falasse, vamos sair um pouquinho da família, usando o mesmo princípio, e eu te perguntaria, então quer dizer que se pais e filhos não são iguais, professores e alunos também não são iguais? Médicos e pacientes não são iguais? Empregados e patrões não são iguais? Como você vê essa questão saindo deste princípio, aproveitando que cada um assuma o seu papel com verdade, com fidelidade e partindo para a sociedade? Bom, vamos lá. A minha maneira de enxergar é assim. O ser humano em si, eles são diferentes. Nós, como seres humanos, somos absolutamente todos diferentes. Ah, mas são todos humanos, todos nós somos iguais. Sim, só que não vamos enxergar isso de uma maneira generalista, né? Não vamos enxergar isso de uma maneira homogênea, vamos enxergar de uma maneira heterogênea, né? A individualidade da pessoa. Então, eu, como ser humano, tenho a minha individualidade, o meu jeito de ser, a minha forma de encarar a vida e a forma como eu me comporto perante a sociedade. Por exemplo, considerando esse panorama que você falou de professores e alunos, a partir do momento que todos se tratam como iguais, né, perde-se, eu acho que o contexto principal de quem é professor, da autoridade de um professor e da autoridade e das obrigações e direitos, por exemplo, dos alunos, né? Então o professor está lá para ensinar e ele tem uma autoridade que é natural da própria função dele, né? Educar, ensinar, médico, se for tratar paciente como igual, muitas vezes o que vai acontecer? Os pacientes acabam não respeitando as orientações do próprio médico. Por quê? Porque o médico é uma autoridade. Se você está indo buscar aquele profissional, é porque você precisa da autoridade e competência dele como profissional. Então você está respeitando ele como pessoa e o grau de hierarquia da especialidade que você for buscar, né? E isso vale para qualquer profissão. Se você vai, por exemplo, até numa agência de turismo, você vai fazer uma viagem e você vai consultar um agente de turismo, ele vai te orientar a fazer
uma determinada rota, um determinado roteiro, porque ele sabe que você vai ter um aproveitamento melhor lá. Então ele tem autoridade para estar falando sobre aquele assunto. Se ele te trata como igual e você muitas vezes quer saber mais do que ele, se eu quero saber mais do que os outros, fala, você não precisa disso, eu já sei disso, tá tudo bem. Quer dizer, a gente está desqualificando o outro, deixando de valorizar o outro, e eu acho que a prerrogativa principal de os pais e filhos não são iguais, levando em consideração os aspectos da sociedade, a prerrogativa principal é a humildade, porque mesmo em grau de hierarquia, se o pai não tiver a humildade, ele vai agir com autoritarismo e não com autoridade. Se o médico não tiver a humildade, ele vai agir com autoritarismo e não com autoridade. E quando eu ajo no autoritarismo, a tendência é que as pessoas não me respeitem por quem eu sou, mas muitas vezes pela função que eu estou ali. Então não adianta nós sermos um pai autoritário, um médico autoritário, ou um dentista autoritário, um profissional autoritário, seja o que for, entende? Então, para que a gente possa exercer essa autoridade independente da função de pai ou de profissional, ou até mesmo de filho, porque os filhos também têm autoridade, né? É importante saber que os pais têm autoridade, mas os filhos também respeitando o grau de hierarquia. Não significa que eu, como pai ou como profissional, não ouvi a outra pessoa do outro lado, né? Mas se eu tiver a prerrogativa principal, que é a base de tudo, que é a humildade, eu acho que todos conseguem se respeitar dentro do grau de hierarquia. Aí por estas suas palavras, Gabriel, me vem à mente o quarto princípio ético do amor exigente também, que é respeitar regras nos grupos em que eu estou inserido, e a palavra-chave deste princípio é obediência. Então, como é importante que cada um tenha o seu papel e que você não menospreze o papel do outro, que você tenha a humildade de perceber que o outro está num papel diferente do seu, mas que juntos vocês podem chegar lá. A questão da obediência é muito importante, porque muitas vezes a gente não quer ficar no nosso papel e quer assumir o papel do outro. Nos grupos que frequentamos, por exemplo, é muito comum que não se respeite a liderança do grupo. Como você vê essa questão da obediência e essa questão da diferença dos papéis, não só em grupos de apoio, como o Amor Exigente, que é o motivo de estarmos aqui hoje, mas em grupos em geral? Por exemplo, você trabalha em um determinado lugar onde há um grupo de pessoas, e há o líder, há o coordenador e há o funcionário. Como você vê essa questão? Bom, o nome liderança, ele não é à toa, né? A liderança, ela se exerce através do quê? Do exemplo. Imagino que no meu dia a dia, o líder ele só não é respeitado não pela prepotência e arrogância das outras pessoas, mas ele não é respeitado quando ele não lidera através do exemplo. É aquele negócio, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, assim, não existe melhor papel, melhor forma de liderar do que senão aquela que é exercida através do exemplo. Então, dentro de um grupo, por exemplo, se nós não respeitarmos os líderes, as pessoas que foram colocadas nesse papel de liderança ou de coordenação, seja o grupo que for, um grupo de apoio, um time de futebol, por exemplo, quem é o líder do time de futebol? É o treinador. O treinador do lado de fora do campo. Dentro do campo, ainda também tem um líder que não é o treinador, que é quem? O capitão do time. Então, sempre, todo grupo, ele é dividido através de líderes. E o líder está ali para exercer a liderança através do exemplo. Ou seja, ele faz porque o exemplo, ele arrasta. Então, não existe melhor papel de liderança do que aquela exercida através do exemplo. E se nós não respeitarmos os líderes de um grupo, por exemplo, de apoio, que está ali exercendo aquele papel porque tem um cargo de confiança, as pessoas confiam nele, as pessoas do grupo, a coordenação regional, a coordenação nacional, ou seja, cada um exerce um papel crucial dentro de uma determinada tribo, vamos colocar assim. E se os liderados não respeitarem os líderes, a coisa simplesmente não vai fluir. Então é importante esses papéis estarem bem definidos e os liderados respeitarem o líder por quem ele é e pelo que ele representa. E o líder com certeza vai liderar através do exemplo. Senão, imagino eu, que ele não estaria ali, correto? Muito bem, Gabriel. Isso evitaria divergências, brigas que são tão ruins numa família, num grupo social ou em um trabalho. Mas como nós estamos
nesta semana, buscando levar o princípio do eu para a família, chegando na sociedade. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o modelo de tratamento de dependência química chamado moradia assistida, que particularmente eu sei que você conhece bem, porque trabalha com uma delas. Como que é esta questão dos papéis dentro de uma moradia assistida? Mas antes disso, explique para o nosso telespectador o que é moradia assistida. Bom, vamos lá, pessoal. A moradia assistida ela é uma modalidade de tratamento usualmente utilizada, principalmente para aquelas pessoas que passam, primeiramente, num tratamento de desintoxicação, ou seja, passa por uma clínica terapêutica ou por uma comunidade, um ambiente mais fechado, onde o processo de abstinência é o primordial. Então, passado por esse processo de abstinência, a pessoa segue num pós-tratamento para uma moradia assistida ou residência terapêutica, né? E ela tem uma adesão em termos de recuperação muito maior. Por quê? Porque as pessoas que saem de um processo de tratamento e posteriormente dão continuidade ao pós-tratamento numa residência terapêutica tende a ter uma consolidação de 70% a 80% maior em longos períodos de tempo do que uma pessoa que não dá sequência a um programa de tratamento ou um programa de pós-tratamento. Então, veja bem, na medida em que nós temos um dependente químico que entra num centro de tratamento, seja ele qual for, tá? Clínica terapêutica, comunidade, eu não vou entrar muito nessa questão agora, mas num centro de tratamento mais fechado, mais retirado da sociedade. A família ela vai estar junto em tratamento num grupo de apoio, porque muitas famílias acham que não precisam se tratar, né? Que está tudo bem, coloca o paciente lá, o filho lá, e fala, isso não é para mim, é para ele. Não, está errado, né? A família que não acompanha o tratamento tende a não ter um processo de recuperação duradouro que nem uma família que entra, por exemplo, num grupo de apoio. Passado o período de tratamento, os pacientes que vão para uma moradia assistida, eles têm um tratamento para nós treinarmos as habilidades sociais dessa pessoa, né? Então, saiu de dentro de uma clínica, de uma comunidade terapêutica, ele vai sair com muita teoria, muita prática, independente de quantas internações ele tenha. Ele passou por um processo de abstinência. A partir do momento que ele é inserido numa moradia assistida, nós começamos a treinar as habilidades sociais, respeitando esse grau de hierarquia, normas, regras, o que ele pode fazer, até onde ele pode ir, ou seja, ele sai de dentro de uma clínica e não vai direto para casa. Os comportamentos que ele apresenta dentro da moradia assistida seriam similares aos que ele iria apresentar dentro de casa. Só que na moradia assistida ele já está um pouco mais próximo da rua. Então ele já tem várias atividades, como ele já começa a frequentar um grupo de apoio, ele já começa muitas vezes a estudar, a distribuir currículo, se for o caso, ou seja, é extremamente individualizado. Então nós começamos a adaptar a realidade daquele paciente à realidade da sociedade. Então nós pegamos o que é a sociedade em si e adaptamos à realidade de cada um, respeitando as limitações, porque todos nós temos um grau de limitação, né? E fomentando aquilo que essa pessoa tem de potencial, né? Fomentando as habilidades. E as dificuldades que essa pessoa apresentar, nós vamos trabalhar na íntegra todos os dias, com atendimento, com acompanhamento. Então, assim, aumenta significativamente os índices de recuperação em termos de moradia assistida. É fundamental para quem tem a possibilidade, é fundamental esse processo. É fundamental. Em especial, se a família não acompanhou o tratamento, ou seja, na comunidade, ou quer seja na clínica. E aí o indivíduo é devolvido a uma família que ainda estará disfuncional, ou seja, que os papéis não estarão muito bem definidos, como o princípio desse mês nos ensina, aonde para que os filhos possam ser filhos, os pais precisam ser pais, para ser aquele exemplo que o Gabriel falou, aquele que vai na frente dando a norma, dando a regra e não se preocupando em apenas fazer a vontade do outro, em apenas ter amorosidade pelo outro, permitindo que ele faça o que for necessário. Eu também gostaria, Gabriel, porque eu sei que você tem experiência, que você falasse um pouquinho a respeito de grupo de apoio de amor exigente para o dependente químico,
que a Federação de Amor Exigente há alguns anos chama de grupo de sobriedade com amor exigente. A seu ver, este instrumento é realmente positivo? Bom, Luiz, ele não só é positivo, como ele é obrigatório. Tá? Então, assim, eu posso falar do mundo como ele é de acordo com o mundo como eu sou. E no mundo como eu sou, o grupo de sobriedade com amor exigente, ele é não só fundamental, ele é uma peça obrigatória no processo de recuperação. Tem outros grupos de apoio que existem de outras irmandades, mas eu posso falar mais daquele que eu frequento. O que eu frequento é o sobriedade com amor exigente. Então, na medida em que a família está frequentando um grupo de amor exigente, apoio familiar, onde vai estar contando com os seus iguais, sobre os problemas que tem, onde geralmente a sociedade não entende muito bem os aspectos e a natureza daquele problema, vão estar cuidando ali da codependência, né? E então, na medida em que eles estão cuidando da codependência, nós, dependentes químicos, que vivenciamos um processo de recuperação e alguns em busca de recuperação, vão ao grupo sobriedade com amor exigente, que é onde os dependentes químicos vão estar fazendo uma roda de conversa, em formato de grupo de apoio, onde também teremos um líder e um coordenador, que é o facilitador dessa reunião, né? Vai estar sendo dividido em tempo, onde as pessoas vão estar conversando, vai ter um tempo para falar, e o diferencial do sobriedade com amor exigente é que ele permite retorno. Então, eu, na condição de dependente químico, eu tenho a necessidade não só de ser ouvido, mas também de ouvir um retorno sobre a minha fala, né? Então, vai estar um dia que eu não vou estar bem, eu vou estar precisando falar. E não só falar, mas também ouvir, receber ajuda, né? Então, tem algo muito interessante que nós falamos em grupo de apoio, né? Quando você está bem, o grupo precisa de você. Então vá ao grupo, não é porque eu estou bem que eu não vou ao grupo. Então, se eu estou bem, eu vou para o grupo porque simplesmente o grupo, ele precisa de mim, né? Ele precisa da minha energia, ele precisa do meu vigor. Agora, quando eu não estou bem, eu preciso do grupo. Então, é sempre uma via de mão dupla. O grupo ou está precisando de mim ou eu estou precisando do grupo. E o sobriedade com amor exigente, assim como o grupo de familiares com amor exigente, ele é peça fundamental no processo de recuperação. E todas as pessoas que eu conheço de sobriedade, que vão uma vez, vão duas, vão três, e continuam indo, continuam frequentando, eles verdadeiramente entram em recuperação. Bom, você sabe disso, Luiz, a gente frequenta o mesmo grupo aqui em São Paulo, e muitas das pessoas que nós recebemos lá como primeira vez e continuaram, são pessoas que verdadeiramente entraram em recuperação. Nós temos aquelas que deixaram de frequentar, em algum momento começaram a ter dificuldade, né, Luiz? Interessante como o grupo, ele como eu disse, ele é não só fundamental, mas ele é obrigatório. Gabriel, porque a gente tem que ter em mente que a dependência química é uma doença crônica, incurável, porém ela pode ser estacionada se você usar os instrumentos adequados para isso, e o grupo de apoio é um desses instrumentos. É claro que eu provoquei o Gabriel com esta pergunta, mas eu também acredito, como ele, que é um instrumento importantíssimo e que você não pode viver sem ele se você tem dependência química ou a codependência, ou seja, se você é familiar de um dependente químico. Mas não é só para estas pessoas que é o amor exigente. Nós temos o amor exigentinho, que é para as crianças pequenas, e temos o Educaê, que é para casais que estão começando a educar os seus filhos. Então, o amor exigente é para todos, funciona e dá certo. Mas eu estou aqui na minha mão com a revista AE, que a partir do mês passado já está disponibilizada gratuitamente no nosso site, uma vez que nós não estamos podendo sair para fazer novas assinaturas e tudo mais. Então, a Federação desejou presentear por este período de coronavírus, aí, de crise, de pandemia mundial, a revista E disponibilizada no nosso site. E lá dentro dessa revista estão os princípios do mês, que é o básico e o ético, e eles são então um bom substrato se você desejar preparar uma palestrinha de 10, 15 minutos no seu celular e
apresentar esta palestrinha para os participantes do seu grupo. Não podemos nos reunir, mas vamos continuar usando o programa de Amor Exigente. E, claro, também temos o livro do Amor Exigente. Este aqui é o de prevenção, já que falamos aqui a respeito de prevenção. Amor Exigente, antes que coisas ruins aconteçam, mas tem o que é o Amor Exigente, ambos de Dona Mara Menezes, que são realmente dois livros que vão fazer você entender os lemas do amor exigente, quais sejam: eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado, qual seja nada muda se eu não mudar, qual seja sozinhos estamos perdidos, em comunidade encontramos nossa força. O tema de hoje foi falar de comunidade, e para as despedidas para os nossos telespectadores, eu passo de volta a palavra para o Gabriel. Gabriel, fala novamente um pouquinho a respeito da importância que o amor exigente teve na sua vida. Bom, vamos lá. Então, para me despedir rapidinho aqui, o amor exigente, ele é muito importante, ele consolidou ainda mais o meu processo de recuperação. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, um pai melhor, um companheiro melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, enfim, todos os sentidos. E assim, eu não estou exagerando, tá? Então eu quero deixar, antes de encerrar aqui, alguns conceitos muito importantes e que eu sempre falo nas nossas reuniões. Mais importante que a velocidade é a direção. Então não adianta a gente querer ir rápido demais. O importante é irmos na direção correta sem atropelar os caminhos. E todo o processo na nossa vida, antes de melhorar, piora. Então assim, até mesmo essa pandemia que nós estamos vivendo, calma, isso vai passar. Devemos tomar os devidos cuidados, mas isso vai passar. Então mantenha calma, continua seguindo firme, tomando todos os cuidados e não se desespere, tá bom? Conte com a gente, fiquem com Deus e é isso aí. Espero ter contribuído. Obrigado, Gabriel. Amor exigente funciona, dá certo. Venha encontrar-nos via o nosso site e via a nossa revista de Amor Exigente ou pelo nosso WhatsApp. Forte abraço. Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com amor exigente antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam.